Deus nos ajude. Lucas 2, de 8 a 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 8 a 20, e assim diz a palavra de Deus, ouça mais uma vez, com temor e tremor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança, deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade. Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que em cada lugar, Pai, onde o Teu Evangelho ainda não é pregado fielmente, que o Senhor levante pessoas a fim de que a verdade do Teu Evangelho chegue a toda criatura, Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. O tema do nosso sermão: o que a mensagem da chegada do Salvador nos revela. Chega Natal e a gente, nasceu o Salvador. Mas, e aí? O que a mensagem da chegada do Salvador nos revela? Nós vivemos em um tempo em que estamos cercados de notícias. O tempo todo. Se você olhar agora para o seu celular, tem notícia chegando. Notícia boa, notícia ruim, não para. Notícia de economia, de política, de saúde. A todo instante, notícias estão sendo jogadas diante de nós. Algumas notícias nos deixam ansiosos, outras nos trazem alívio, mas todas elas têm algo em comum. Todas as notícias acabam sendo esquecidas. Qual foi a última notícia que você recebeu e que você guardou no seu coração? Para alguns, foi o resultado positivo ou negativo de um exame. Para outros, o nascimento de um filho ou a conquista de um emprego. Quando toca o telefone e diz, você foi selecionado. Isso acaba guardado no nosso coração. Cada uma dessas notícias acaba mudando a sua vida de alguma forma. A Bíblia nos mostra que existe uma notícia infinitamente maior e melhor. Ela supera todas as outras notícias. Uma notícia que não muda só um momento, não é só um emprego, não é só uma doença que não foi comprovada. É uma notícia que muda a sua eternidade. Essa notícia não veio por um portal de internet, não foi lida num jornal, não foi vista numa televisão, não é uma mera notificação do seu celular. Essa notícia veio de Deus, através dos seus mensageiros celestiais. A mensagem do nascimento de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos entender como isto está acontecendo neste trecho da Escritura. O Evangelho de Lucas, ele dedica os 2 primeiros capítulos para falar dos famosos cânticos que anunciaram o Salvador. Se você está acompanhando a nossa igreja aí há pelo menos um ano, você viu que todo final de ano nós fazemos uma série de exposições. Cânticos que anunciaram o Salvador. Então, esses 2 primeiros capítulos de Lucas, ele vem falando do cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão e este cântico dos anjos
que ocorre nos dias em que César Augusto decretou um censo. José, então, da semente de Davi, precisou retornar a Belém para comprovar que ele estava vivo. Hoje em dia seria uma prova de vida que o INSS pede aí para que os idosos fazem. José, então, mesmo com Maria grávida, e muito grávida, porque neste meio tempo nasce Cristo Jesus, ele se desloca, então, até Belém. Ele sai de Nazaré e sobe até Belém para cumprir a ordem do imperador. Nesse meio tempo, então, o relato do evangelista diz que nasce Jesus. Nasce Jesus da maneira mais improvável. Eu gostaria de desmistificar aquela cena da manjedoura com a vaquinha do lado, aquele monte de animais. É uma possibilidade, mas muito provavelmente o estábulo que Cristo Jesus nasceu era simplesmente uma casa e ao lado da casa os animais. Era normal isso nos tempos de Jesus e principalmente em Belém. Obviamente, a manjedoura, o lugar onde os animais comem, dividia espaço na sala. O que o evangelista Lucas está trazendo para nós aqui é que foi uma situação comum. Cristo nasceu na situação mais comum que poderia ser. O Rei dos Reis, o Rei da Glória, veio da maneira mais tranquila. Jesus ele é enrolado com panos e deitado numa manjedoura. Manjedoura, como já dito, lugar onde os animais comiam. Seria apenas mais um nascimento, no meio a tantos nascimentos. Muito provavelmente, naquele dia, outras crianças nasceram. Mas este nascimento era especial. Nascia em Belém o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse nascimento não poderia passar desapercebido. O próprio Deus, então, fez questão de anunciar o cumprimento da sua promessa, o que a mensagem da chegada do Salvador nos revela. Que a mensagem da chegada do Salvador nos revela? Primeiro, revela que a mensagem vem do próprio Deus. Entre os versos 8 e 12, nós vamos ver como foi revelada esta mensagem diretamente do Senhor Todo-Poderoso. Primeiro, ela escolhe homens simples. Dos versos 8 e 9, nós vamos ter o relato dos primeiros que receberam esta boa notícia. Na região de Belém, então, o texto no verso 9 vai dizer, e havia naquela região alguns pastores. Então, na região de Belém, durante as vigílias da noite, os pastores cuidavam do rebanho. Ou seja, em algum momento, entre as 18 horas da tarde e as 6 horas da manhã, algo acontece. Estavam lá os pastores, cuidando dos rebanhos, e eles foram os primeiros a receberem a maior notícia de todas. Mas fica uma pergunta: quem eram os pastores? Quem eram estes homens que tiveram o privilégio de serem os primeiros a saber do nascimento de Cristo Jesus? Há uma linha de pensamento que vai trazer só pontos negativos para os pastores. Muitos, pouco confiáveis, porque eles cuidavam do rebanho, e alguns vão dizer que eles tinham acordo com os cambistas do templo. Então, olha, quando alguém for lá para comprar uma ovelha, manda aquela mais feinha, aquela que tem uma manchinha, porque quando chegar lá eu vou reprovar, ele vai ter que comprar outra e depois a gente divide. Então eles eram vistos como poucos confiáveis. Os pastores eles não podiam testemunhar nos tribunais. Talvez de todas as acusações negativas, a que faça mais sentido é simplesmente o fato de eles não poderem observar as leis de Israel. A lei de Israel era direta. Aquele que tocasse um animal morto não poderia ir ao templo. E o que um pastor mais fazia era tocar em animais mortos. Afinal de contas, a todo instante estavam os lobos, os ursos, querendo atacar as ovelhas. E as próprias ovelhas, por vezes, acabavam morrendo. Então, esses pastores tinham que lidar com essa situação. E aí, imagina, toda a lei tocou no animal morto, 7 dias de limpeza, mais 7 dias de purificação, mais 7 dias de jejum, mais 7... tocou em outro, mais 7 dias, esses homens acabavam não participando. Talvez esse seja o único ponto, porque em defesa dos pastores, essa visão de que tudo era negativo, ela só se tornou forte lá na metade do primeiro século, e isso somente entre os judeus, ou seja, aqueles que são do judaísmo. No geral, quando você lê a Escritura, se você deixar a Escritura interpretar a própria Escritura, dificilmente você vai olhar para um pastor com lados negativos. Davi era pastor. Como assim? Então esses pastores, eles receberam. Claro, não era o melhor emprego, nem o melhor turno de trabalho. Eles não eram doutores como os fariseus, muito provavelmente homens iletrados, mas
É certo que o pastorear era uma das profissões mais simples da época. João Calvino diz que eram pessoas humildes e sem importância entre os homens. Era um dia comum de trabalho, sabe? Quando a gente acorda de manhã, vai levando a nossa vidinha mais ou menos, mas algo acontece. O verso 9 diz que um anjo desceu onde eles estavam. Aqui tem algo precioso, porque quando nós vemos pinturas relatando este momento, o anjo está no céu. Não é isso que a Escritura está dizendo. O anjo desceu ao lado dos pastores. Eles estavam ali, frente a frente com os anjos. O verso 9 então diz: desce um anjo ao lado destes pastores. E o que mais? Brilhou ao redor deles a glória de Deus. Não bastasse ter um anjo ao teu lado, a glória de Deus te cerca por todos os lados. Você vê a glória de Deus tomando conta de tudo. O que vem a seguir de qualquer judeu que está diante da glória de Deus? Grande medo. É o que o texto diz. Grande temor tomou conta. Claro, se tinha algo que o judeu sabia com excelência, era o temor do Senhor diante da tua glória. Nós temos isso lá no Monte Sinai, em Êxodo 20, lembra? O próprio Deus falando os mandamentos para o povo para e fala: Moisés, não dá pra gente não. Vai você lá, conversa com ele, aí você desce, passa pra gente. Eles viram a glória de Deus, os trovões, era a voz de Deus falando ao povo a tua vontade. Mas não só em Êxodo 20, nós também temos o relato lá em Levítico 10. Nadab e Abiú experimentaram a glória de Deus na maior consequência. Eles ousaram se apresentar diante de Deus de forma inadequada, ofereceram fogo estranho ao Senhor. Fulminados. A glória de Deus não permite esse tipo de coisa. Mas não só Moisés, não só Nadab e Abiú, usar, lá em 1 Coríntios 13, cheio de boas intenções, Davi carregando a arca da aliança, a arca escorrega, Uzá vai lá com toda a intenção boa do mundo, toca na glória de Deus. Fulminado. Não há permissão para se aproximar da glória de Deus sem estar devidamente preparado. Não só isso, Isaías 6, hoje nós vimos aqui na IBD, Isaías vê a glória do Senhor. Morri, eu vi a glória do Senhor, sou um homem de lábios impuros e vivo num mundo de povo, um povo de lábios impuros. Gideão, Jó, João, diante da glória de Deus, grandes homens, caem de joelhos e têm grande temor. O anjo então acalma os pastores, porque a mensagem era para todos. Verso 10 diz: não temas. Deve ser terrível encontrar com um anjo. Via de regra, a Escritura relata o mesmo padrão. O anjo aparece, glória de Deus, grande temor, e vem a mensagem: não temas. O anjo então diz: calma, calma, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Essa alegria é tão grande que será para todo o povo. É para qualquer povo? Não, tem um o aí. O povo. Qual é o povo que é esta mensagem de grande alegria? O povo que Deus vem preparando desde sempre, já separando ali na raiz de Adão, raiz de Sete, raiz de Noé, raiz de Abraão, Isaac, Jacó, um povo que Deus vem separando, um povo que Deus vem preparando, caminhando no deserto, aprendendo como deveria adorar o Deus poderoso, não é de qualquer jeito. Nós vimos aqui que diante da glória de Deus, aqueles que se aproximaram de qualquer jeito, não tiveram chance. Então, o povo de Deus. O que é uma boa nova? Você já ouviu essa palavra. Você vai aprender grego agora. Quando você lê na sua Bíblia boa nova, você pode ler evangelho. Evangelho é boa nova. É isso que significa evangelho. Boa nova. Qual é o problema do evangelho? O grande problema do evangelho é que ele começa com uma má notícia. A má notícia é que somos pecadores e que o pecado nos afasta de Deus. E um só pecado é suficiente para uma condenação eterna. Mas a boa nova continua, não para aqui, senão não seria boa nova. A boa nova também fala de salvação. E os versos 11 e 12 agora vão dizer de salvação. Vamos ler o verso 11 todos juntos? É a melhor notícia do mundo, todos juntos. Vamos, verso 11. Nasce.
Amém, glória a Deus. Irmãos, parece uma notícia boba. Há quanto tempo Deus não falava com os homens? 400 anos de silêncio. Pega a sua Bíblia aí, vai lá em Malaquias, e aí entre Malaquias e Mateus, 400 anos, Deus não estava falando com os homens. De repente, vem um anjo, a glória de Deus ocupa todo o espaço e Deus fala, por meio dos anjos, obviamente, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. 400 anos de silêncio e vem o Todo-Poderoso e nos dá a melhor notícia. E não é uma notícia dos céus. No meio, o anjo estava do lado, a glória estava em volta. Simbologia maravilhosa do que está acontecendo aqui. Emanuel, Deus, a glória de Deus envolvida nos pastores. Deus conosco. A glória de Deus ali presente. Irmãos, era a última vez que isso ia acontecer. Nunca mais a glória de Deus foi vista desse jeito. E por um motivo muito óbvio. A partir de agora, a própria glória estaria fisicamente entre o povo. Nasceu o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. A própria glória de Deus, a partir de agora, estaria caminhando entre o povo. Estaria ensinando, exortando, mostrando que dá, mostrando que é possível, o jeito correto de se fazer as coisas. O próprio Deus estava fisicamente entre o povo. Lucas, então, ele descreve Jesus como Salvador, Cristo e Senhor. Por que Lucas faz isso? Ele está combatendo a cultura romana. Pasmem, mas quando um imperador chegava ao trono, ou quando o imperador nascia, era dado ao imperador romano o título de Salvador. Lucas, então, vem e diz, esse não é apenas um Salvador, é o Salvador, Cristo, o Senhor. Aqui a gente tem um abismo de diferença entre o Deus homem e o homem, um simples César. Deus vivendo entre nós. Irmãos, o verso 11, se você pegar sua Bíblia aí e parar lá em Mateus, o verso 11 é o cumprimento disso aqui tudo. Esse monte de página que está aqui está falando de só uma coisa. Virá aquele que da descendência da mulher, mas esmagar a cabeça da serpente. Veio, promessa cumprida. O Senhor Deus é fiel, justo, poderoso. Ele manda então o Messias prometido, Senhor sobre a criação. É a confirmação que todos esperavam. Veio o Salvador, veio Cristo, veio o Senhor. O verso 12, no verso 12 o anjo dá os detalhes de como os pastores poderiam ter certeza de que tudo o que eles ouviram era verdade. Vinham as instruções. Irmãos, essa notícia mudou a sua vida. Uma notícia de séculos atrás mudou a sua vida. Se você é crente ou você não é crente, não importa. Mudou a sua vida. O nascimento de Jesus é o dia mais feliz na vida de qualquer cristão. É o dia que se opõe ao dia mais triste. Qual é o dia mais triste da sua vida? Foi o dia que Adão comeu do fruto proibido. Porque nesse dia houve separação. Nesse dia houve condenação. Mas nesse dia houve promessa. E essa promessa foi cumprida. E agora o dia mais feliz da sua vida, se você é um cristão, é o nascimento de Cristo Jesus. Ele veio, Jesus nasceu, glória a Deus. A promessa foi cumprida, o homem-Deus, o Deus-homem veio e nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. A alegria foi tanta que mais personagens participaram da mensagem. Segundo ponto do nosso sermão, revela a glória de Deus. O que a mensagem da chegada do Salvador nos revela? Revela que a mensagem vem de Deus. Revela a glória de Deus. Os versos 13 e 14. O verso 13 diz que subitamente aparece uma multidão de anjos. Essa palavrinha também dá para a gente trabalhar com ela. A ideia de aparecer uma multidão de anjos é a ideia de encher. Encher como se enche um rio. Agora, pensa comigo aqui. Você está lá no seu trabalho, é de noite, me aparece um anjo do teu lado, a glória do Senhor toma conta de todo o espaço, mais ainda, começa a aparecer anjo atrás de anjo.
e toma todo o espaço. Ou seja, não é aquela imagem dos anjos no céu cantando, os anjos entre os pastores cantando junto com a glória de Deus. O Senhor Deus nos dá o cumprimento da sua lei. Não era necessário 2 ou mais testemunhas para que algo fosse verdadeiro? Pois bem, um anjo já seria suficiente, tá? Mas Deus fez questão. Toma a anjaiada aí. Vocês querem testemunha? O que mais tem? Multidão de anjos. Um coral enorme. Os anjos têm uma característica especial. Na Escritura, nós vemos os anjos como mensageiros. Nós vemos os anjos como servos de Deus. E vemos os anjos como cuidadores dos homens. Havia alegria para o povo, havia alegria para o homem. Mas olha, nesse momento não tinha ninguém mais feliz do que os anjos. Neste momento, os anjos estavam fazendo aquilo que eles foram criados para fazer. Os anjos estavam trazendo a mensagem. Os anjos agora estavam servindo a Deus. Estavam cuidando do homem. O homem Deus que acabara de nascer em Belém. O anjo, então, estava no melhor dia da vida dele. Assim como é para nós o melhor dia da nossa vida. Alegria completa. E os anjos cantam, então, com toda a alegria. A Escritura diz, no verso 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Glória a Deus é muito fácil de entender. Não é difícil entender o que é dar glória a Deus. Mas e paz? Que paz é essa que os anjos estão dizendo? Se você é cristão, se você é crente, você já percebeu que paz não é ausência de guerra. Se você é cristão, você já percebeu que paz não é ausência de conflitos. Você também já percebeu que não é não existir outras opiniões. Paz é essa, então, que os anjos estão dizendo entre Deus e os homens. Os anjos, eles estão cantando de uma paz que excede todo o nosso entendimento. Efésios 2:3. O finalzinho de Efésios 2:3 vai dizer que nós éramos, por naturezas, filhos da ira. Por natureza, filhos da ira, desobedientes, fugitivos do Deus que nos ama. Os anjos dizem, então, que a terra terá paz quando os homens se reconciliarem com Deus. Ou seja, os anjos estavam dizendo daquele exato momento, do nascimento daquele que traria o reconciliamento dos homens com Deus. Naquele momento, Deus havia derramado sobre os homens a sua graça imerecida. Paz é saber que por meio dos nossos esforços, nós não somos capazes de atingir a paz. A paz que excede todo entendimento só pode vir do Salvador, só pode vir de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós tentarmos fazer algo de bom para termos paz, Isaías 64 vai dizer que os nossos melhores esforços são trapos. Não adianta querer produzir a paz, porque a paz só pode ser produzida pela própria paz, o Shalom, a justiça de Deus, Cristo Jesus, nosso Salvador. Mesmo com a nossa rebeldia, Deus envia o seu Filho e essa notícia não poderia não ter efeito. Terceiro ponto do nosso sermão, o que a notícia da chegada do Salvador nos revela que a notícia vem de Deus, revela a glória de Deus, revela o que nós devemos fazer. Porque não é só ouvir uma notícia, algo precisa ser feito. Nós precisamos de fé e obediência. Os versos 15 e 16. O verso 15 vai dizer, ausentando-se deles, diziam uns aos outros. A ideia aqui é de urgência. É de urgência. Eles creram verdadeiramente no que os anjos disseram. Então, enquanto a multidão dos anjos estavam saindo, os pastores já estavam conversando entre eles. Eles estavam dizendo, vamos até Belém. E aqui tem algo curioso também que a língua original traz para a gente. Não é um simples vamos. Aqui existe uma partícula que intensifica essa fala dos pastores. É como se eles estivessem dizendo, vamos agora. É como se fosse hoje os jovens dizendo, bora. A gente acabou de ouvir uma notícia que vai mudar a nossa eternidade. Vamos ver se isso tudo é verdade. E então eles saem apressadamente. Irmãos, fé e obediência. Raciocina comigo. Anjo cantando, criança nasce e é colocada no lugar onde os animais comem. Essa criança é chamada de Salvador.
Está enrolado com pano e é o Senhor? Precisa de fé para acreditar nisso, não precisa? Esses homens creram. Precisa de fé. Paulo diz corretamente que a mensagem da cruz é loucura. É loucura, mas não é uma loucura louca. Não é algo aleatório na nossa vida. Pelo contrário, nós não seguimos uma fé tola. Nós, obviamente, não fechamos os olhos e seguramos na mão de Deus. Não, não é assim que a coisa funciona. Esses pastores sabiam exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Tudo o que eles ouviram durante toda a infância, todo o acesso que eles tiveram aos livros do Antigo Testamento, agora estava sendo cumprido. O anjo trouxe a melhor notícia de todas e apressadamente eles foram. O texto diz que eles acharam, e até esse achar não é um simples achar. Lembram? Censo, cidade cheia, muitas pessoas, não havia lugar para Cristo estar. Ele precisou nascer numa casinha simples, separada ali do lado. Esse achar é um achar buscando. Estes pastores devem ter caminhado de várias maneiras e por vários lugares, buscando o Salvador. Porque eles não estavam procurando qualquer menino que nasceu. Era um menino enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Não é uma fé tola. A gente não pode seguir as coisas achando que é uma revelação. Aliás, é uma revelação, mas é uma revelação certa. Uma revelação que nos dá a direção, uma revelação que nos direciona exatamente para onde nós devemos ir. Que coincidência. Eles então encontram um menino enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Encontram José, encontram Maria, e não só isso, eles encontram também mais pessoas. Os pastores, então, eles não perdem tempo. Como diz Spurgeon, o evangelho é um mendigo dizendo ao outro onde é que tem pão. Tudo aquilo que os pastores ouviram dos anjos, agora eles vão falar. Entre os versos 17 e 18, nós temos o anúncio das boas novas. O texto diz que eles disseram tudo. Tudinho, tudinho. Eis que hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, o Messias prometido. 400 anos depois, toma, chegou. Cristo Jesus nasce. Eles disseram tudo. O verso 18 fala dessas pessoas ouvindo a mensagem dos pastores. Muito provavelmente o parto de Maria deve ter chamado a atenção. Então, pessoas deveriam estar ali ao lado e ouviram todas as coisas. E ali, para um pequeno grupo, foi dito: nasceu Cristo Jesus, o Salvador e Senhor. A palavra de Deus jamais volta vazia. Ou a palavra de Deus vai te arrastar para o pé da cruz, ou ela vai causar coceira nos seus ouvidos e você, por conta própria, vai decidir fugir de Deus. O Evangelho transforma. Não há como ser indiferente à mensagem de salvação. Essas pessoas, esse pequeno grupo, ouviu. Esse pequeno grupo creu. Creu que há um lugar perfeito. Creu que há um lugar melhor, sem dor, nem choro, nem angústia. Um lugar onde a paz reina eternamente. Fato é que, crente ou não, o nascimento de Cristo Jesus muda a nossa vida. De todos, haverá um dia em que todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas mais do que anunciar as boas novas, os pastores revelam também que devemos adorar a Deus. Entre os versos 19 e 20, nós temos este relato. Os pastores, então, eles voltam, cantando e louvando a Deus. Eles recebem a melhor mensagem da vida deles. Eles não perdem tempo. Os anjos ainda se deslocando, eles correm para Belém. Procuram diligentemente, ou seja, com precisão, tudo o que os anjos disseram que eles deveriam encontrar. Eles encontram. Então eles falam de tudo que eles ouviram. Este é o Salvador. Cristo Jesus, o Senhor. E aí eles voltam, cheios de alegria. Eles vêm louvando e cantando a Deus. Estes homens tiveram um privilégio que nós não temos como alcançar. Estes homens foram os primeiros que anunciaram a chegada do Salvador esperado. Mas o texto também diz: Maria, porém, guardava essas coisas no coração. Pensa só, você que é mulher vai entender bem o que eu estou dizendo. Maria tinha acabado de dar à luz. Estava ali numa situação comum, mas não é normal colocar uma criança numa manjedoura.
Maria aceitou de bom grado, José aceitou de bom grado, e enche a casinha simples de pastor, de pessoas. Esses pastores começam a falar daquele menino enrolado em faixas, uma manjedoura. Esse é Cristo. Esse é o Senhor. E aí, se a gente pudesse se transportar para a mente de Maria, Maria relembrando do anjo dizendo a ela que ela seria coberta pelo Espírito Santo e nasceria dela o Salvador. Ela lembrando do cântico que ela mesma cantou quando se aproximou de João Batista e Isabel. Maria então começa a pensar em todas essas coisas. A palavrinha original aqui diz que Maria estava entesourando todas essas coisas no coração dela, coisas dela. Muito provavelmente, o relato de Lucas, com tanta precisão dos acontecimentos, muito provavelmente foi a própria Maria. Lucas deve ter entrevistado Maria. E aí ela vem contando tudo isso. Olha, no dia que nasceu Cristo Jesus, me apareceu lá uns pastores, começaram a dizer que um anjo apareceu para eles e cantaram. Maria, então, guardando tudo isso no coração. O que a gente faz com todas essas informações, aplicações para a nossa vida? Primeira aplicação, saiba que a mensagem de salvação vem de Deus. Vem de Deus porque todo o trabalho é de Deus. É meio difícil uma mente limitada compreender isso. A mensagem vem de Deus porque todo o trabalho é de Deus. Pensa em todo o trabalho que Deus realizou até este momento. As mulheres estéreis e Deus fazendo um milagre para que elas concebessem. Todos os momentos da história em que pareceu que Satanás estava destruindo os planos de Deus e tendo que recomeçar de novo, de novo, de novo. Mas tudo estava sob controle do Todo-Poderoso. O nascimento da Virgem, o deslocamento de José e Maria para Belém, para que se cumprisse a promessa de que o Salvador deveria nascer em Belém, o aviso angelical, os mensageiros oficiais de Deus anunciando a chegada do Salvador, Deus foi construindo todo o cenário. A nós basta crer. A salvação vem de Deus, porque todo o trabalho é de Deus. Basta crer. Crer na salvação. Ricardo, é só crer? É só crer. Mas, Ricardo, eu não preciso dar o dízimo? Que dízimo? Crer em Cristo Jesus. Ricardo, mas eu não preciso estar na igreja presbiteriana? É bom, mas não precisa. Procure uma igreja séria, que fale de Cristo Jesus, com verdade, com autoridade. Mas não, crer em Cristo Jesus. Não só para a salvação, para qualquer condição da sua vida. Eu sempre falo para vocês, onde Cristo não pode resolver o seu problema que você tem, seja lá qual for. Se Cristo não puder resolver o seu problema, desiste. Porque é só Ele que pode fazer isso. Mesmo quando parecer a situação mais improvável, creia e dê glórias a Deus. Foi isso que esses pastores fizeram. Eles creram, eles contaram do Evangelho e voltaram, dando glórias a Deus. A mensagem então vem do Senhor. Creia, porque é Ele que fez todo o trabalho. O seu trabalho foi justamente nos atrair para perto dele. Segunda aplicação para a nossa vida. Você que é crente, você que se firmou na palavra de Deus, professou a sua fé, foi batizado, faça como esses pastores. Não perca tempo. Apressadamente, falem de Cristo Jesus. Apresente o Salvador. Anuncie a boa nova de alegria. Você só tem uma missão. Falar de Cristo Jesus. Não é para você morrer de trabalhar. Não é para você morrer de estudar. Não é para você morrer de se divertir. Não é para você morrer de não fazer nada. Você tem uma missão a cumprir. Você que é crente, separado, fale de Cristo Jesus. Não perca a oportunidade, em tempo e fora de tempo. Com calma, ao seu tempo. Não precisa exigir que o Espírito Santo atenda ao seu clamor. Mas fale de Cristo. O Espírito Santo está aí. Jesus já enviou. É Ele que vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Você que é crente, então, fale apressadamente de Cristo Jesus. Anuncie que Deus disse que Ele ia vir. Ele veio. Deus disse que Ele ia morrer na cruz. Ele morreu. Deus disse que Ele ia ressuscitar. Ele ressuscitou. Só falta um. Deus disse que Ele vai voltar. E o quanto nós nos achegarmos a Ele, mais seguros nós estaremos. Porque Ele vai voltar sim, mas vai voltar só para buscar o que é dele. O que não for dele vai ser lançado no fogo. Para você que não é crente, você que ainda está na dúvida, não sei se é isso que eu quero da vida.
Eu não sei não, esse reverendo Jonatas falou hoje, né? Esse tal de crédito aí, igual o Fábio Josefo disse. É, você que não é crente, Maria guardava tudo no coração. Não se preocupe, não haverá nenhum tipo de apelo aqui. Nós não vamos te convidar para vir aqui à frente. A gente não vai pegar na sua cabeça, a gente não vai nada. Porque isso precisa ser uma decisão consciente. Você precisa fazer igual Maria. Considerar todas essas coisas. Pega um dia a Escritura, veja os relatos, como ela é perfeita. Ela fala de lugares que existem até hoje. Ela fala de posicionamentos na história que qualquer livro de história pode ser visto e conferido. A Escritura é tão perfeita que fala até de maus homens. Quando você lê a biografia de Davi, quando você lê a biografia de Sansão, Gideão, heróis da fé, assim, como é possível? Você quer convencer alguém com estes homens? Não. A gente quer convencer você com tudo. Se nós quiséssemos te enganar, se Deus quisesse te enganar, ele não colocaria as falhas humanas. Mas está aqui, presente. É curioso quando nós estudamos a história e quando nós vemos batalhas entre o povo hebreu e povos de outras nações. É curioso que os povos de outras nações mencionam Israel, mas só mencionam algo simples, do tipo, tivemos um encontro com Israel. Os ninivitas, por exemplo, não dizem que perderam uma batalha para Israel. Não, porque no livro da história dos ninivitas só tem as vitórias. Mas no nosso livro tem tudo. Portanto, não é mentira. Considere no seu coração, guarde como se fosse um tesouro todas estas coisas. Sem pressão. A única pressão que está sobre você que ainda não se batizou, não escolheu seguir Cristo Jesus, é uma pressãozinha simples. É só o fato de você estar indo para o inferno. Se você conseguir lidar com isso, siga a sua vida. Se não, hoje mesmo, considere todas essas coisas durante a semana, reflita no seu coração e depois nos procure. Porque se você deseja ser um filho de Deus, nós podemos te ajudar. Procure Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmãos, para nós concluirmos, nós vimos hoje que a mensagem da chegada do Salvador, ela não é uma invenção humana. A mensagem da chegada do Salvador é uma revelação do próprio Deus. Uma mensagem gloriosa de paz e alegria para todos aqueles que Deus quer bem. É também uma mensagem transformadora, que exige fé, proclamação e louvor. Muitos nascimentos já aconteceram neste mundo, mas apenas um foi anunciado pelo céu. Apenas um desses nascimentos era o Filho de Deus, o Messias prometido. A pergunta que fica então, o que você fará com essa mensagem? Nasceu o Salvador. Você vai tratá-la como se fosse apenas mais uma notificação? Arrasta para o lado, vira a página, troca de canal? Que hoje cada um de nós receba, creia e proclame essa mensagem. Que cada um de nós viva para a glória de Deus e desfrute da paz que somente Cristo pode nos entregar. O mundo está cheio de notícias, mas só essa é a notícia que veio do céu e que não muda só o seu momento, mas que muda a sua eternidade. Louvado seja Deus, porque enviou o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que resolve o nosso maior problema, o problema que nos afastava de Deus. Cristo Jesus veio cumprindo a promessa. Cristo Jesus sobe na cruz cumprindo a promessa. Cristo Jesus ressuscita cumprindo a promessa. Só falta uma. Em breve, ele voltará.